Esta tarde o Bairro de Informação está com Davina Falcão, de 35 anos, residente em Aveiro, que é mestre em Ecologia, Gestão e Conservação da Biodiversidade. E, portanto, a nossa conversa vai no intuito de falar da coordenação do projeto Cobras de Portugal, que, e estou a citar, foi lançado em 2020 e que tem como objetivo primordial sensibilizar para a conservação das serpentes em Portugal e inspirar as pessoas a proteger estes animais tão úteis para o bom funcionamento dos ecossistemas e saúde pública. É isso, Davina? É isso, exatamente. Então, fale-nos um bocadinho como é que este projeto aparece, porquê, tudo. Ok, sim senhora. Uma das razões principais pelas quais este projeto apareceu é exatamente o que citou há pouco. A ideia é ajudar as pessoas a compreenderem melhor estes animais, de modo a que se consiga conviver com eles e que se possa, como é que eu ia dizer, promover também a proteção destas espécies, porque eles são extremamente úteis, são animais extremamente úteis para as pessoas, ajudam no controle de pragas, pragas como, por exemplo, os roedores, que são um problema para a agricultura, também no que toca à transmissão de doenças, também são bastante problemáticos, e estes são animais que ajudam a controlar exatamente de uma forma extremamente eficiente os roedores e outras espécies de outros grupos de animais, como por exemplo aves, e é bastante, como é que eu ia dizer, é muito comum em Portugal a ideia de que se deve matar as cobras porque são perigosas ou então podem causar algum Tem problema. sempre um sentido mau e não tanto bom, não é? Exatamente, elas causam um imenso medo às pessoas e pelo sim, pelo não, as pessoas matam-nas. Hum, é o que eu digo, eu compreendo, porque se não se sabe, de facto é um animal que uma pessoa tem toda a razão para ter medo, porque se não se conhece, a possibilidade de que ela possa entrar em casa e morder alguém, se for um animal perigoso, de facto mete medo e é normal as pessoas reagirem assim contra elas. Portanto, este projeto tem exatamente a ideia de ensinar às pessoas como lidar com estes animais, que a maior parte deles em Portugal são inofensivos, a maior parte das espécies são inofensivas. Pois era isso Hum, que eu lhe ia perguntar, que tipo de espécies é que tínhamos cá? sim, é assim, em Portugal temos poucas, temos só 10 espécies, portanto não é assim nada muito difícil de se conhecer, 10 é mesmo pouquíssimas, e apenas duas são consideradas perigosas, e este perigoso quer dizer que se morderem seria preciso procurar ajuda médica. No entanto, não é perigoso comparando com espécies que se vêem no estrangeiro, como o caso das cascavéis, a cobra-capelo. São as nossas víboras, que são as tais que são consideradas perigosas, têm um veneno extremamente fraco comparado com as outras espécies no mundo. O problema é que, por exemplo, mesmo as pessoas que sejam entusiastas da natureza e que, por exemplo, gostem muito de ver aqueles programas do National Geographic, o Discovery Channel, a maior parte das vezes a sensação, a informação que recebem sobre as serpentes são de serpentes estrangeiras que têm um enorme, um veneno extremamente poderoso e que é capaz de causar morte bastante rápido. Cá em Portugal não é o caso e, portanto, não há uma necessidade para se recorrer a matar estes animais quando eles estão presentes nas hortas ou nos terrenos ou nas casas das pessoas.
Portanto, é por isso que este projeto nasceu, é mesmo para mostrar às pessoas que não há necessidade para recorrerem, e estes animais são extremamente amigos do agricultor, Porque porque... pois era isso que. Porque nós podem ajudar, não é? De várias formas. Uhum. E a nível até de saúde pública, existem imensas zonas em cidades, mesmo centros da cidade, onde existem populações de serpentes que vivem em casas abandonadas ou então simplesmente nos telhados, que se alimentam de aves, como os pombos, que nós todos sabemos que também são grandes transmissores de doenças, e elas vivem lá e limpam estes animais aos poucos e mantêm as populações mais ou menos em conjunto com outros predadores. Obviamente não são só as serpentes que fazem todo este equilíbrio, Claro. uma data de outros predadores presentes, como as aves de rapina, mas todos eles juntos ajudam a manter o ecossistema equilibrado e saudável. E, portanto, na sua opinião, já percebemos qual é o objetivo primordial do projeto, não é? Que Uhum. é também tirar aquela ideia que as pessoas têm pré-formatada de que as cobras são más. Exato. Não sei se é pela imagem, se é por. Não sei, mas imaginar uma cobra na nossa cozinha é algo que não nos. Não é? Não. É aquilo que eu tinha dito, é uma reação normal. Se uma pessoa não conhece, a primeira coisa que lhes vem à cabeça é que aquele animal poderá matar a pessoa. Pois, exatamente. É algo que, se as pessoas não têm conhecimento, é uma reação normal. E esta reação não existem já bons estudos que indicam que também seja instintivo, que não seja algo só única e exclusivamente cultural, mas também a nível cultural não facilita nada, porque nós Claro. ouvimos histórias horríveis, crenças populares horríveis em relação às serpentes que Portanto, não facilitam. o vosso projeto também vai naquele sentido de, através da informação, querem informar as pessoas sobre este animal Uhum. e assim prevenir exatamente esse tipo de situações. Ou seja, quando as pessoas se depararem com esse tipo de animais, que, não sei, que a atitude não seja logo de matar ou de pânico, não é? Exatamente, é precisamente essa a ideia, porque, como tinha dito, é um animal bastante amigo da saúde pública, e depois também é, portanto, são bastante úteis, e infelizmente as pessoas não conseguem ver isso porque o medo fala mais alto. Então, eu posso dizer que não, está a melhorar, está a melhorar. Há muitas pessoas que entram em contacto com autoridades para que venham buscar as serpentes à casa ou às propriedades das pessoas, mas mesmo assim, a ideia é que a própria pessoa saiba o que fazer. Saber, por exemplo, só distinguir o que é uma espécie perigosa de uma inofensiva já é o suficiente para deixar a maior parte das pessoas tranquilas, em que as pessoas olham para o animal e isto não é uma E víbora, isso é posso pela estar cor, descansado. é pelo tamanho. Existem várias características, mas, por exemplo, de uma forma geral, muito específico para Portugal. Atenção, isto não se aplica na maior parte dos países no mundo, isto é só para Portugal, Sim. mas uma das coisas muito óbvias está nos olhos, e é relativamente fácil de se ver os olhos de uma serpente. Um, as serpentes inofensivas têm olhos com pupila redonda, enquanto que as víboras têm olhos com a pupila tipo gato, assim, a pupila é vertical, uma linha vertical. Depois há outras características que depois as pessoas poderiam consultar na página que a gente tem disponível. A víbora tende a ter um desenho de zigue-zague muito perfeitinho e bem feitinho no dorso, e são pequenas e gorditas, enquanto que as outras serpentes são muito fininhas, e quando são adultos são muito grandes.
e não têm aquele desenho em zigue-zague no dorso, que é uma coisa muito típica das víboras. E isso seriam as características principais, sim. E nós o que fazemos... Sim. Desculpa. As cobras que não são víboras, elas atacam ou não? Qual é a reação delas ao ser humano? Nós somos uma ameaça para elas pensam, ok, vou morrer, ao verem um humano é a primeira coisa que lhes passa pela cabeça, de certeza, e a reação delas é fazerem-se a coisa mais terrível e assustadora que puderem, portanto elas tendem a bufar muito, aumentam o tamanho do corpo, portanto ficam muito gordas, quincham-se toda com ar para se parecerem maiores. É verdade, tem a tendência a pôr a cabeça em forma triangular, que é aquilo que as pessoas usam muito como forma de identificação de uma cobra perigosa, de uma inofensiva, e isso está errado. A forma da cabeça não é a maneira de identificar se uma cobra é perigosa ou não, porque as inofensivas também achatam um bocado a cabeça para que a cabeça pareça maior, porque ao achatarem a cabeça estende-se assim um bocado para o lado e parecem maiores e é assustador. Sim, assusta muitas pessoas ficam assustadíssimas com isso. Elas põem-se em posição de ataque e às vezes fingem, se estiverem encurraladas, atiram-se às pessoas para ver se a ideia delas é se as pessoas se desviam para elas poderem fugir. É essa a ideia que elas têm. Se agora é assim, estou a falar numa situação em que elas estão encurraladas, agora de um modo geral, em campo aberto, fogem. É o que fazem. O que a maior parte das pessoas veem é as cobras a fugirem. Dizem sempre, vi uma cobra a fugir. Mas em situações em que elas se sentem muito ameaçadas e encurraladas, o que elas fazem mesmo é... Pois, possivelmente dos ambientes fechados de habitações, muito raramente, pelo menos que eu tenha conhecimento, a GNR divulga que fez uma apreensão, possivelmente porque são chamados, não é? Mas deve ser raro, não sei, se calhar... Felizmente já não é assim tão raro, as pessoas estão bastante a par, já existem muitas pessoas que estão a par, os que não estão às vezes entram em contacto com a gente e nós encaminhamos e indicamos logo o que fazerem. Tem que ser para o CEPNA, não é? Sim, aparentemente também a PSP já tem já tem uma divisão do ambiente que também intervém nestes casos. Houve recentemente um caso em Lisboa, que foi a PSP que foi buscar, mas o mais comum é a GNR, sim, o CEPNA que trata disso, sim. Recuperas, não é? Tira pelo menos daquele ambiente de aflição que a pessoa não vai conseguir tirar, não é? Uhum. Sim, e depois a ideia são libertadas novamente. Se elas não apresentarem nenhum ferimento ou qualquer coisa do género, a ideia são imediatamente libertadas. Se tiverem algum ferimento, geralmente são entregues num centro de recuperação para que elas possam recuperar e depois são libertadas a seguir. Davina, como é que surge esta paixão? Não sei se é paixão, mas suponho pelas cobras e a sua proteção. Como é que isto surge? Ok, de onde é que vem? Ora bem, eu sempre gostei de répteis. E então houve uma altura que eu gostava mais de dinossauros, mas é só que foi rapidamente substituído por cobras, serpentes, porque eu gosto de ver coisas vivas e os dinossauros, não é? O Parque Jurássico não vai acontecer assim tão cedo, não vai acontecer tão cedo o Parque Jurássico, então eu, como criança, queria ver os bichos, eu queria ver os animais, então as cobras não é que existem. É assim, eu nasci na África do Sul, terra de cobras e coisas do género por todo lado, e desde essa altura eu tinha uma grande paixão por elas, e quando cheguei a Portugal quis muito saber o que é que havia cá em Portugal que
espécies é que haviam, e não havia informação, não havia, eu cheguei a Portugal nos anos 90 e não havia muita informação, então eu sempre tive assim quando eu depois descobri aonde buscar informação com livros, especialmente livros ingleses que falavam sobre as serpentes da Europa toda, então eu ia descobrir quais é que existiam mesmo cá. Eu depois queria muito transmitir essa informação às pessoas. E depois, lá está, também quando cheguei cá, assisti a muitos horrores, em que as serpentes eram mortas por tudo e por nada, e era sempre a mesma coisa. É cobra, tem que morrer, não sei se é venenosa, não quero saber, já está. Era um pouco a atitude que se tinha. E eu queria que isso mudasse, porque elas não eram animais que lá E está, também não eram. porque têm o conhecimento dos benefícios que podem ter. Exatamente, porque é assim, toda a gente, existe um pouco aquela ideia de há aqui muitas serpentes, mas continua a haver ratos. Elas não vão extinguir os ratos, isso é um facto. Mas quando elas deixarem de existir, vão ver muitos mais ratos. Essa é que é a diferença. É quando elas não existem é que se nota a diferença. E, quer dizer, em vez de estar sempre constantemente a recorrer a venenos, a armadilhas, a esse tipo de coisas, que ainda por cima cada vez parece que estão a perder um bocado mais o efeito, porque venenos não fazem bem a nós também. Aquilo que se usa para matar ratos, ou sabemos muito bem que a nós também não nos faz nada bem. Portanto, se conseguir controlar essas populações com algo mais natural e amigo do ambiente, como é o caso das serpentes e outros predadores, que é o que eu tinha dito, tudo Sim, isto se sim. complementa, é bastante melhor para a saúde pública. Sim. E então E depois também não recorrer, pronto, não recorrer simplesmente à morte do animal, não é? Exatamente. E lá está, e a paixão, desde sempre eu tive esta paixão e sempre quis pelo menos que as pessoas respeitassem. Eu não estou a dizer para que as pessoas adorassem os animais, não é isso, porque eu percebo perfeitamente que não se pode impingir um gosto em alguém, mas pelo menos deixar estar o animal, tipo, está ali, deixar estar, não é preciso chamar toda a gente para ir ali com enxadas e a paz matar o animal, é deixá-lo estar, ele não faz mal. Então aprender a amar um pouco a natureza, porque a natureza tem um grande valor, mas também tem os seus preços. Uma pessoa gosta muito da natureza bonita e cheia de biodiversidade e coisas bonitas, mas depois também tem aquele lado que uma pessoa pode não gostar tanto, como é o caso das serpentes. Portanto, aprender pelo menos que para se ter uma natureza bonita também se vão ter aqueles animais e é preciso saber respeitar. E era por isso este projeto tem essa ideia. Claro que depois no futuro, quem sabe, fazer outros projetos, avançar um pouco com ciência cidadã e todo esse tipo de ações também, mesmo investigação e afins, mas para já, no início, estamos muito focados em divulgar ao máximo número de pessoas, a informação sobre as nossas espécies. E o projeto pode ser encontrado aonde? É no Facebook? Não Para sei. já, Para já é sim, só para já estamos no Facebook, como Cobras de Portugal. Cobras de Portugal. O projeto foi lançado em 2020. Uhum. O confinamento teve aqui a ver, a pandemia teve aqui a ver alguma coisa com O lançamento. Isto foi lançado antes de ter-se. Ora bem, o projeto começou. A página foi já lançada no confinamento, mas o projeto começou antes. Começou-se a falar em 2019, mas foi oficializado em 2020, e depois, infelizmente, veio a pandemia. E
por causa disso, atrasou-nos imenso, porque nós tínhamos muitas atividades para fazer diretamente com as pessoas, ir às escolas, imensas atividades. E, portanto, é isso que pretendem para o futuro, não é? Exatamente, o que a gente pretende é falar diretamente com as pessoas, é visitar o máximo de locais possíveis em Portugal, especialmente zonas mais suburbanas, não tanto das grandes cidades, mas zonas mais suburbanas onde existem mais pessoas que irão com maior probabilidade de entrar em contacto com estes animais, com a ideia de ensinar-lhes ao máximo a saber lidar com eles. E o que nós fazemos são palestras em que ensinam técnicas de como identificar as espécies, para que eles possam depois saber o que é que têm quando vê-nas e assim não precisam de reagir. Porque lá está, vamos imaginar, também é uma forma de poupar tempo às autoridades, porque pedir ajuda a autoridades por causa de animais que não são perigosos também podia-se. Agora, uma coisa é chamar a GNR, pedir a ajuda da GNR, porque se têm mesmo uma víbora, já é outra história, mas se tiverem outro animal inofensivo, por exemplo, uma cobra rateira ou uma cobra de água, não vale a pena estar a chamar a GNR. Deixem-na ali, ela faz a vida dela e eventualmente ela vai-se embora, não fará mal a ninguém. E, portanto, era essa a ideia, era andar a fazer um tour pelo país fora, com todas estas atividades e palestras, só que infelizmente a pandemia estragou um bocado, E, portanto agora, sim. portanto, o projeto é constituído por quem? Por um conjunto de pessoas, já percebi que são especialistas na área, não é? A Davina é mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade, poderá haver outro tipo de... Mas são um conjunto de apaixonados ou voluntários deste projeto, ou como é que isto funciona? Ok, foi feita uma parceria com a BioLiving, não sei se conhece, Conheço. pronto, foi Tem feita... também projetos parceiros, acho que com a Living Place. Uhum, sim, Algum... exatamente. Portanto, isto foi um projeto feito em parceria com a BioLiving e, portanto, praticamente sou eu e mais 3 voluntários e para já somos só nós os 4. Depois, talvez no futuro, tudo isto possa depois ampliar para embaixadores ou outros voluntários, mas para já, como também está tudo a ser muito feito online, somos nós os 4, basicamente. Por paixão, suponho, para já seja esse. Já não há, aqui não há fundo, não é para fins lucrativos, absolutamente nada. Isto é único e exclusivamente paixão, mais nada. Paixão e formar a população, não é? Exatamente. A quantidade de mensagens, por exemplo, o ano passado recebemos, se não estou em erro, mais de 700 mensagens de pessoas a pedirem-nos ajuda para identificar Nesta página do Facebook, sim. então significa que já é um balanço muito positivo, não é? Sim, até é bastante bem. A nível de alcance, até a página tem um alcance bastante bom. De momento está com um alcance de 100, portanto, chega a um alcance de 100 mil pessoas. Os likes temos 12 mil, já chegamos aos 12 mil likes, o que é bom. Mesmo assim, queremos ainda chegar mais longe Claro. ainda. E que tipo de. Portanto, as pessoas. Quem é que procura essa informação? São pessoas que se deparam com o animal ou pessoas. Geralmente é quem depara, porque a situação deve ser assim: alguém vê, tira uma foto e deve ir ao Google escrever cobras de Portugal e vai logo parar Parar à página. exatamente, o Google faz logo a sugestão da página e as pessoas entram em contato connosco. O que a gente está sempre abertos a isso, nós respondemos o mais depressa possível, às vezes na própria hora, e a ideia mesmo, geralmente é as pessoas estão em pânico e depois deixam estar, porque 90% das vezes são animais inofensivos e a maior parte das pessoas dizem, pronto, já estou descansado, então ficam tranquilos e já não fazem nada pelo assunto. São poucos aqueles que mesmo sendo um animal inofensivo, mesmo assim querem que alguém os vá lá tirar, então depois encaminha-se para o CEPNA e eles fazem Muito bem. esse trabalho.
Muito bem. Para o primeiro ano acho que está a correr super bem. Está Sim, e eu a espero cumprir o objetivo. e espero que continue a crescer, é mesmo essa a nossa intenção, nós queremos que isto chegue ao máximo, ao máximo, ao máximo das pessoas. Temos estado muito ativos, os voluntários muito ativos no Facebook e é essa a nossa ideia. Para já estamos a fazer é tudo muito online só, palestras online, anunciamos sempre na página e pronto, para já é isso. Davina, muito obrigada por esta conversa e por falarmos um bocadinho das cobras de Portugal e um bom trabalho para vocês e toda a equipa. Muito obrigada a nós e esperemos que isto tudo avance e que fiquemos livres um pouco aqui da pandemia e possamos começar a ver-nos Ir ao cara a cara. terreno, ir ao Ir ao terreno. terreno, exatamente. Obrigada, Davina. Tá, obrigada eu.